E aí, como acabou o vestibular agora, vou fazer os vídeos que eu tava devendo. Primeiro vai ser o do cubo com imagens. O único problema que você tem, na verdade, para montar o cubo é as partes do meio, né? Porque o resto, se tu montar ele direitinho, ele vai ficar certo. Mas o meio, o centro, pode acabar virando algumas vezes. Então, desmontar ele. Tá. Na verdade, a primeira face é bem simples de montar, né? É só seguir o desenho. Por exemplo, aqui eu tenho a boca dele, parte de cima da cabeça. Esse aqui é, na minha visão, o lado direito da cabeça dele, que seria até na realidade o lado esquerdo, pra ele. Mas só colocar no lugar. Os cantos. Tá aqui a primeira parte do cubo, que é montar a cruz. E quando for colocar os cantos, na verdade, a parte do meio não vai se alterar. Então, o único cuidado que tem que ter é na primeira face, que na verdade nem tem muito o que explicar, só colocar os lados correspondentes para montar a figura. Agora vai estar aqui a primeira dificuldade. Tem que arrumar agora, antes de colocar os cantos, porque se colocar os cantos, eles vão... Se colocar os cantos depois fizer isso aí, os cantos vão sair, então nem adianta colocar os cantos. Essa figura ficar na mesma direção que essa figura. Como é que vai ser daí? Por exemplo, esse aqui ele está apontando para a direita, aqui a cabeça está apontando para baixo. Então como é que a gente vai fazer? Vamos girar essa parte da frente no sentido horário e a parte da direita no sentido horário. O que acontece? Eu tirei a peça do caminho e aqui não tem nenhum das 4 partes da cruz de cima. Eu vou poder mexer livremente sem alterar a cruz. Que é o que? Essa peça, essa aqui e a que está aqui atrás. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que observar que essa peça que eu vou voltar, que vai voltar aqui para baixo, que depois eu vou voltar ao movimento de direita para sentido anti-horário, a cabeça dele está apontando para baixo. E aqui agora, como eu girei uma vez, ele está apontando para a esquerda. Então eu tenho que girar ele até ele ficar apontando para baixo, para quando eu voltar essa peça, ele encaixar as duas cabeças no mesmo sentido. Eu vou voltar agora à direita, no sentido anti-horário. Essa peça vai voltar para o lugar, certo? E a frente também no sentido anti-horário. Eu tenho aqui um lado encaixando certo. Agora é só repetir o processo com os outros cantos, com os outros lados, desculpa. Nesse caso ele também está para baixo, então como é que é? Frente horário, direito horário. Ele vai voltar para baixo. Então eu vou colocar esse apontando para baixo. Quando eu voltar os dois no mesmo sentido, mesma direção. Aqui nesse caso ele está para cima. Esse aqui eu vou voltar para baixo. Ele estava assim, porque dessa vez ele não estava para baixo como nos outros, ele estava para cima. Então como eu girei no sentido horário, ele vai para a direita. Então eu tenho que girar mais uma vez. Encaixo, volto. Ah, uma coisa é que, tipo, eu escolhi montar essa face, não só porque o desenho é mais fácil, mas também porque todos os lados, olha só, vamos voltar, vão estar todos apontando para o mesmo lado. Não são todos que são assim, mas se tiver no teu, fica mais fácil depois para se orientar nessa parte. Tá vendo? Todos apontando para a direita, ao invés de, sei lá, um para a direita, outro para a esquerda, outro para cima, outro para baixo. Nesse cubo, por exemplo, o melhor que eu posso chegar, a melhor escolha que eu posso fazer, por exemplo, fazer o lado amarelo. E porque daí os lados do lado amarelo vão estar o azul, as letras apontando para a direita, no vermelho também, as letras apontando para a direita, no verde, os números apontando para a direita. Só que aqui eu vou ter, esse lado aqui rosa,
as letras apontando para a esquerda, que na verdade tanto faz, mas as primeiras vezes para fazer fica mais fácil se escolher todos que apontem para o mesmo lado, fica mais fácil de se orientar. Tá, a próxima dificuldade na verdade vai ser só na cruz do outro lado. Então, se fizer todos os movimentos direitinho agora para montar o cubo, não vai ter nenhum problema com as peças laterais virando para um lado que tu não quer. Os centros laterais virando para um lado que tu não quer. Então, depois que montou as primeiras duas camadas, com os lados da primeira camada correspondendo na mesma direção que o centro de cada lado, a próxima parte é montar a cruz, que vai ser uma dificuldade se a peça do meio estiver virada. Vamos lá. Aqui é a cruz. Na verdade, essa parte até vai ajudar um pouco o fato de ter imagem, porque, por exemplo, eu sei que esses dois estão estão apontando para o mesmo lado, no caso a direita. Então, esses dois, teoricamente, estão no lugar certo. Se eu girar, aqui ó, vermelho com vermelho, azul com azul. Então, vou aplicar o movimento. E está montada a cruz. Por sorte, eles ficaram todos virados no mesmo sentido. Mas se, por exemplo, eles não tiverem, quando fizer o movimento, não ficarem tudo no mesmo sentido. Verde, vermelho, esses dois estão errados. Então, vamos lá. Os da cruz estão apontando para cima e o centro está apontando para baixo. Para arrumar isso, na verdade, é bem simples. Só tem que fazer 2 vezes o movimento de trocar as peças da cruz. Por exemplo, segurando o cubo de qualquer jeito, na verdade. Eu vou segurar como eu estava antes, que é os da cruz para cima e o do centro para baixo. Então, eu vou fazer direita, cima, direita anti-horário, cima, direita, 2 vezes, volta. E agora, gira o cubo, até em ritmo de vestibular ainda, contrário do sentido da rotação da Terra, daqui para cá, e aplica mais uma vez. Que a cruz fica certa. Daí os cantos resolve normalmente. Tá. O que aconteceu se por acaso teu cubo apresentar essa configuração? Todos no mesmo sentido, mas um virado para o lado, não para baixo. Isso quer dizer que alguém mexeu nas tuas coisas, pegou teu cubo, tirou as peças. Então o que tu tem que fazer? Colocou no jeito errado, o que tu tem que fazer? Tu mesmo vai ter que... vira a parte de cima 45 graus. Enfia alguma coisa aqui, tira a peça. Pode ser uma chave, sei lá, chave de fenda. E tira as peças. Porque daquele jeito não tem como arrumar o cubo. Porque o que eu fiz ali para resolver a cruz só vai girar a peça do meio 180 graus, nunca 90 graus. Então como é que faz? Tira as peças e coloca elas do jeito certo agora. E aproveita e já monta todo o cubo certo, para não ter problema dos cantos ficarem errados também. Porque senão não vai ter jeito de arrumar. Para finalizar a montagem, tem que terminar com a parte da cruz também. Isso aqui não vai entrar se tu não... Isso aqui não vai entrar se estiver assim, por exemplo. Essa peça não tem como entrar. Se estiver assim. A última peça a entrar tem que ser obrigatoriamente uma da cruz, que essa aqui não tem como entrar. Isso é um cuidado que tem que ter só. E se alguém quebrar o cubo fazendo isso, eu não me responsabilizo. Foi. Aqui, ó. Todos montando pro mesmo lado. É a figura do Doraemon aqui.